Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui para mais uma pausa para reflexão. Na noite de hoje, nós trouxemos um trecho bem curtinho, praticamente do encerramento da obra Alquimia da Mente, de Hermínio Miranda. Esta obra que fala de tantos aspectos e de perguntas como ser, estar, a nossa mente, os processos entre os hemisférios, é um livro magnífico. Mas no encerramento, o Hermínio se indaga a respeito de algumas coisas. Importante a gente situar e lembrar que essa não é uma obra recente, que essa é uma obra de alguns anos atrás. Sua primeira edição foi em 1994. E é importante nós situarmos para entendermos exatamente esse trecho quando ele encerra o livro. Vivemos, pois, um dramático momento do processo evolutivo que, de tão caótico e conturbado, aponta inexoravelmente para uma não menos dramática e talvez trágica reformulação, que Capra identificou como ponto de mutação. Com desconfortável maioria de seres alienados de sua condição espiritual, a sociedade tem de ser igualmente alienada, dado que ela não pode ser mais que a soma algébrica dos seres que a integram, desencarnados inclusive. Vivemos a era do personalismo total, distanciados cada vez mais da sabedoria que se encontra à nossa disposição, ali mesmo, em nossa própria individualidade, no hemisfério direito. Estava certa, portanto, a intuição de Freud, Jung e outros pioneiros na teimosa tentativa de decifrar os enigmas do inconsciente, procurando entender a importante mensagem não verbal que lá se acha preservada e lá ficou abandonada. O problema é que deixaram de considerar na formulação dos novos paradigmas a que se propunham a sempre esquecida realidade espiritual. Foi uma pena que assim, mais adiante no trecho, foi uma pena que assim tenha acontecido. Não digo que se haja perdido mais uma oportunidade de renovação das estruturas em que se assentam as disciplinas psicológicas, mas houve certamente um adiamento de vultosas consequências. Mais do que nunca ancorada na personalidade, grande parte da humanidade vive à esquerda, ignorante de sua verdadeira natureza e tarefa na vida terrena. E aqui, quando ele fala viver à direita ou à esquerda, fala dos hemisférios cerebrais, que é o assunto central do livro. Mas nós buscamos esse trecho para nos lembrar deste momento de transição no ser humano e da importância de cada vez mais conhecermos este ser que somos, essa individualidade e os mecanismos com os quais estamos tratando. Em algumas outras reflexões, nós começamos a falar do psiquismo, nós começamos a falar de nossa realidade espiritual, falamos um pouco sobre a autoobsessão, mas é importante falarmos do tempo que estamos vivendo, o entorno. Há obras extremamente significativas a respeito desta questão. Aliás, da década de 90 para cá, nós temos visto cada vez mais elementos importantíssimos para esta parada que precisamos dar em nossa caminhada. E dentro desta parada, refletir com o Hermínio, que as reflexões a respeito das nossas memórias, da relação nossa do cérebro, do hemisfério direito, do hemisfério esquerdo, cada capacidade que esses dois hemisférios têm, faz com que a gente pense o quão ainda está distante o encontro do fundo da questão, quando nós ainda não falamos desta realidade espiritual, que está muito vinculada a este aspecto. E aí, quando ele fala que é uma pena, daí ele diz assim: ignorante da verdadeira natureza e tarefa na vida terrena. Quantos de nós ainda ignoramos nossa natureza? E quanto nós ainda
estamos distantes de percebermos qual a real tarefa na vida humana. Mesmo aqueles que se acham já descobertos em suas próprias realidades, o quão ainda estão distantes de compreender para que estamos aqui, para que viemos e para que vivemos. É natural que a gente faça essas questões. Há dias que pensamos, por que eu estou acordando? O que eu vou fazer? E por que eu tenho que fazer? Até brincamos que tem atividades que são repetitivas que a gente se questiona, por que repetir? Mas é porque nós ainda somos ignorantes dessa verdadeira natureza. Estamos nos descobrindo como seres imortais. Ainda estamos descobrindo e refletindo sobre nossas tarefas na vida terrena. Me parece às vezes que nós somos igual um adolescente que ainda está pensando o que vai fazer quando crescer. Porque na verdade a gente ainda não cresceu, não amadureceu totalmente. Aí continua Hermínio no seu texto final. Daí a fuga para a droga, a sexolatria, a ânsia desesperada pelo dinheiro, o poder, a fama, a glória efêmera do viver terreno. Seja qual for o custo disso em aflições e desarmonias futuras, das quais pouco ou nada se sabe. Não há como parar para ouvir as vozes interiores que só nos falam no silêncio, quando vivemos no tumulto de uma civilização que se especializou em solicitar atenção, para o que Chardin caracterizava como fora das coisas. Exatamente isso, né? Cada vez mais nós nos especializamos em estar fora das coisas. E nossa atenção não está voltada para aquilo que é fundamental. Ao procurar entender esse clima de alienação, nos perguntamos com frequência se porventura não teríamos atingido o fundo do poço. Quantas vezes a gente pensa, será que isso não é o fim? Chegamos no fundo do poço. Com relação às questões morais, que são outro campo, às vezes penso, será que nós não chegamos no fundo do poço? Isto, contudo, não é tão importante. O que importa é suscitar em cada um de nós aquela mutação alquímica da mente de que falamos a Lourdes, quer dizer, em outros capítulos da sua obra. Para isso não é necessário nenhum processo mágico de iniciação mística. Basta fazer calar o tumulto em torno de nós e a estática interior, a fim de nos ser possível mergulhar em nós mesmos os sensores de percepção de que fomos dotados. A resposta está em nós, não lá fora. Faço um intervalo desta conclusão do Hermínio para pensar um pouco a respeito deste conflito interior, deste olhar para dentro de nós. E aí, trago uma reflexão anônima, não encontrei a fonte, que diz o seguinte: todos os dias, não esqueça de olhar em 6 direções. Para frente, para planejar, para saber onde você está indo e planejar com antecedência. Olhemos para frente. Às vezes as pessoas se perguntam, e especialmente nesta época que estamos vivendo, nos perguntamos o que tem ali à frente. A gente sabe onde está indo. Estamos indo para um momento novo. Estamos vivendo dias novos totalmente diferentes do que até hoje vivemos. Ao menos nesta reencarnação, nós podemos dizer que não temos noção de cada dia que surge, mas sabemos que amanhã é um dia diferente, que amanhã um dado extremamente novo vai nos surpreender, mas a gente precisa planejar como fazer quando chegarmos lá. Para trás, para lembrar de onde você veio e evitar os erros do passado. O nosso passado se estende, na visão espiritual, em 2 passados: o recente e o bem remoto. O remoto, nós estamos falando de outras encarnações.
Aí, um dia desses, uma pessoa perguntou, que até vai ser uma temática para a nossa próxima pausa para reflexão, sobre essa questão do nosso passado remoto. Ora, nós lembramos do passado remoto. Ele está presente em cada ato nosso, vinculado a memórias que não são de agora. Tudo aquilo que você não viveu nesta vida, com sua família, com seus amigos, com seus conhecidos, é uma lembrança remota, do passado remoto. Então, este passado está ali para você lembrar, e está ali lembrando o que você fez de errado, para que você não repita. E um passado recente, aquilo que a gente tem feito e que precisa superar. Olhe para baixo, para se certificar de que você não está pisando em outras pessoas e causando sua ruína ao longo do caminho. Olhe por onde você tem pisado. Há uma história belíssima no livro Jesus no Lar, que ele lembra disso, que a evolução vai se dando e que a gente nunca pode esquecer o caminho por onde a gente passou para chegar na evolução que chegamos. Quantas pessoas às vezes atingem um nível de conhecimento ou um nível de evolução em algum outro campo, financeiro, intelectual, não interessa qual campo, e as pessoas esquecem qual o caminho que percorreram. E isto é muito ruim, porque esquecendo o caminho que percorremos, nós não respeitamos quem está no caminho e também não nos predispomos para um próximo passo. Nós ficamos ali, estacionados ali, onde achamos que estamos no topo. E não estamos no topo, estamos muito longe do topo. Para os lados, para ver quem está lá para apoiá-lo e ver quem precisa do seu apoio. Olhe para os lados, quem são as pessoas que estão ali quando você precisa, quem são os amigos espirituais também, que estão nos apoiando quando precisamos. Para cima, para se lembrar que Deus está no controle e que cuida de tudo e de todos. Olhemos para cima. Isto é metafórico, né? Na verdade, é preciso ir para o quarto íntimo, como diz Jesus, talvez fechar nossos olhos para evitarmos a agitação e lembrarmos que Deus Pai está ali sempre para nos auxiliar. E para dentro, para você lembrar do quanto precisa se melhorar no caminho. 6 movimentos: para frente, para trás, para baixo, para os lados, para cima e para dentro da gente. E é nessa reflexão que com muita propriedade Hermínio encerra dizendo isto: basta fazer calar o tumulto em torno de nós, e é a estática interior, a fim de não ser possível mergulhar em nós mesmos os sensores de percepção de que fomos dotados. A resposta está em nós, não lá fora. O reino de Deus, disse Jesus, está dentro de vós. Não adianta procurarmos lá fora as coisas para nos satisfazermos e sermos plenos. As coisas estão dentro de nós. As situações de harmonia e desarmonia começam dentro de nós. Precisamos cada dia tornar nossa sociedade menos tumultuosa, menos conturbada, menos barulhenta e silenciarmos um tanto mais. Às vezes percebo quando, das reuniões públicas na Casa Espírita, faz alguns meses que não temos, mas percebo a dificuldade de respeitarmos o silêncio. Falo de minha parte também, que sou uma pessoa falante, o quão é difícil sabermos silenciar, sabermos transformar o tumulto nesta harmonia. Então, queridos irmãos, cada vez mais busquemos o reino de Deus dentro de nós, dentro deste processo, compreendendo nossa capacidade de pensamento e nossa capacidade de entendimento das coisas. Que os nossos passos sejam firmados nisso, esta sociedade que precisa estar nas situações e não fora delas, e não alienados das coisas, cada vez mais comprometidos com o entendimento, aprendendo, buscando aprender o que aquilo que não aprendemos ainda, vamos aprender, vamos neste esforço de entendimento. Quando percebo
que as pessoas dizem, né, no momento atual, quantos cuidados são necessários. Às vezes percebo que a gente não é capaz de olhar para baixo nem para ver os sinais no mercado, no supermercado, na farmácia, seja onde estivermos, não vemos os selos no chão marcando onde é para a gente pisar. Estava hoje numa fila e o rapaz, ao invés de entender que era para ele ficar lá no selo que estava marcado no chão, na fila, ele foi para cima de mim na fila. Então nós não somos capazes de observar o entorno. Nós não estamos enfanhados com as coisas, envolvidos, e por isso cada vez mais o tumulto acontece e o reino de Deus parece estar perdido, mas não está. Nós não estamos no fundo do poço. Talvez tenhamos chegado lá, mas nós já estamos no movimento buscando sair dele. Busquemos esse entendimento para que ressurjamos deste fundo para uma elevação maior a qual nós somos destinados. Paz e luz para todos nós, queridos irmãos. Uma boa noite.